Mensagem do céu. Queridos, vamos lá, aula de Mishlei. Estamos estudando aí agora o capítulo 22, versículo 15. Olha só, a insensatez está amarrada no coração de uma criança, mas a vara da disciplina conduzirá a insensatez para longe dela. É interessante, queridos, que a colocação sobre a insensatez estar amarrada, eu não sei quantos já fizeram o laço do sapato, não é? Ou seja, é como o cordão umbilical que os nossos filhos nascem com essa ligação com a placenta que está dentro do ventre materno. Existe uma ligação também que necessita ser cortada. Assim como a criança nasce ligada ao cordão umbilical, uma ligação com a placenta, uma ligação onde existe, inclusive, não somente a transferência de nutrientes, mas outras tantas coisas que existem, a transferência de oxigênio, entre tantas questões, que é alimentado esse bebê dentro do ventre materno. As escrituras vão dizer também que no coração da criança existe um cordão que eu e você não podemos ver, mas esse cordão, ele está associado, está amarrado ao coração dos nossos filhos, e esse cordão está ligado à insensatez. A criança, ela nasce com essa insensatez. Então a criança, ela virá sobre a vida dos seus pais e vai passar desde pequenininha a fazer uma opressão sobre os pais. Então a criança, ela já nasce com os seus horários comprometidos, ela tem medo de tudo, ela está aí com o comprometimento dela com essa insensatez. Ela vai chorar, ela vai querer as coisas, ela vai chorar, e aí ela vai se aperfeiçoando com relação à comunicação com os pais, e aí ela passa a ter um controle manipulativo por meio de birras, por meio de choros não necessários. Ela já aprendeu que se ela chorar, ela vai ser atendida. Ela aprendeu, assim como nós, queridos. Tocou a campainha, o que você faz? Você consegue ficar, tocou a campainha, você consegue ficar quietinho, parado, não é? Depende também, né? Há pessoas e pessoas. Se ouvir a campainha tocar, meu coração sempre dispara, né? Não entendo muito bem como é que ocorre esse procedimento. Mas a criança, queridos, ela começa a descobrir muito cedo que ela pode manipular os seus pais. E isso começa com uma desobediência. A criança desobedece os seus pais. Por que a criança desobedece os pais? Porque ela não confia neles. A criança não confia nos pais. Pais que têm a confiança dos seus filhos têm filhos obedientes. Pais que não têm a confiança dos seus filhos têm filhos desobedientes. Tá bom, queridos? É muito importante que você tenha esse entendimento. Existe uma coisa chamada síndrome do primogênito, não é? Na verdade, não existe primogenitura feminina, mas esse nome serve para se você é um primeiro filho ou primeira filha. É uma síndrome que nós analisamos na área de psicologia, da síndrome do primogênito, ou seja, o irmão mais velho. A síndrome do irmão mais velho. Vamos dizer, acho que essa é a melhor tratativa. E o que acontece com o irmão mais velho, queridos? O irmão mais velho, ele passa a ser responsável. Os pais começam a conferir atividades para o irmão mais velho. O irmão mais velho tem que cuidar do mais novo e vai ser cobrado dele. É uma coisa bem desagradável, não é? Porque a criança passa a ter responsabilidade com o irmão muito cedo, e realmente uma criança muitas vezes não tem condições de assumir a responsabilidade que é depositada pelos pais. Porém, quando o irmão se torna guardião dos seus irmãos, ele se torna responsável. Por quê? Porque ele sabe que foi conferido a ele uma confiança. O pai e a mãe confiaram nele, o irmão. Então ele se vê de uma maneira, queridos, isso é psicológico, tá bom? Ele se vê de uma maneira que ele não pode fracassar com seus pais. E isso é algo que faz com que o filho mais velho se torne uma pessoa bem-sucedida. Se você for fazer uma análise, nós tivemos recentemente uma experiência muito interessante
com uma pessoa da minha família mesmo, e ele foi num desses coach, não é? E ali tinha várias pessoas, profissionais liberais de várias frentes de trabalho, e todos eles líderes, donos de empresa, entre outros, e aí foi apresentada essa questão da síndrome, vamos dizer, do irmão mais velho. Ele perguntou: quantos de vocês são o irmão mais velho? Queridos, mais de 70% do auditório eram irmãos mais velhos. Não estou dizendo que você que não é o irmão mais velho, não é que você não passe por isso, porque muitas vezes o segundo irmão passa a cuidar também, passa a ter responsabilidade. Queridos, os filhos não nos obedecem porque não confiam em nós, não admiram nossas vidas. É por isso que eles não nos obedecem, não é? Se você souber ganhar a confiança do seu filho, e para você ter a confiança do seu filho, você precisa dar a ele pequenas tarefas de confiança sua, aonde dependa realmente. Se ele não fizer, não será feito, não é? Você precisa ensinar o seu filho a gerenciar dinheiro, por exemplo. Você precisa ensinar o seu filho a fazer uma compra de supermercado com você e fazer o pagamento. Compreender, contar: olha, eu ganho tanto por mês, e você viu essa compra, quanto foi que nós pagamos? Ensinar para o filho o que é o dízimo. Falar para o filho: não importa se você ganhou R$1, você tire 10 centavos, você tire a tzedakah devida a Hashem. Queridos, pais que conseguem cortar essa insensatez que está amarrada como um cordão umbilical. Queridos, se a criança não for cortada do cordão umbilical, ela vai ser infectada e ela pode até morrer. A criança, ao nascer, ela tem de ser cortada do cordão umbilical. E esta amarra que está no coração dos nossos filhos só pode sair por meio da disciplina. Se você não aprender a queridos, crianças pequenininhas, que nunca viram, nunca assistiram, ou nunca viram uma expressão de alguém bater em alguém, é capaz de dar um tapa no rosto do pai e da mãe. Vocês sabiam disso, queridos? Com quem que ela aprendeu isso? Como que essa criança aprendeu a fazer isso? Ela nunca viu na televisão, ela não assiste programa de televisão, o pai e a mãe não têm essa prática, o pai e a mãe nunca deram um tapinha nela, nada, mas a criança vai dar um tapa no rosto dos pais. Com quem ela aprende isso? Com quem a criança aprende a puxar o cabelo? Ninguém nunca puxou o cabelo da criança. Ninguém nunca foi lá e pegou aqueles fiozinhos lá de linha de seda, né? Cabelinho linha de seda. Quem que puxou o cabelo da criança para a criança aprender a causar dor na vida do outro? Você precisa ter entendimento que somente o pai e a mãe têm o poder. Avós não têm o poder de desatar essas amarras. Salvo se os pais perderam a guarda ou morreram, e aí os pais vão assumir a paternidade dessas crianças. Os avós vão assumir a paternidade das crianças. É diferente. Queridos, avós não foram feitos para educar filhos, queridos. Avós foram feitos para amaciar a malcriação, queridos. Né? Eu amo os avós. Eu sou avó, queridos. Mas se você soubesse o que é um desmando numa ordem do seu filho, como avô e avó, você não faria isso. Porque é como se o Eterno deu a Torá e você dissesse: não precisa cumprir tudo que está escrito. O mando do pai e da mãe para um filho deveria ser compreendido no seu espírito como sendo a Torá no seu coração, se os pais realmente são tementes a Hashem e são observadores da Torá nos seus preceitos e nos seus conteúdos. Jamais um avô e uma avó poderiam desmandar qualquer ordem. Quando um avô e uma avó fazem isso com relação à vida dos netos, ele passa a criar amarras de insensatez no coração da criança. O avô e a avó que entram no meio da educação dos pais com desmandos vai fazer com que essa criança, toda vez que queira afrontar o pai e a mãe, vai se reclinar nos avós. E os avós serão aqueles, então, que estarão amarrando a insensatez no coração da criança. Nós vivemos numa sociedade onde muitos avós estão fazendo parte da educação dos netos. Muitos avós. E seria muito importante, queridos, que os avós pudessem jamais
jamais descumprir uma ordenança de um pai e de uma mãe. Ah, Céu, mas aquilo que eles mandaram não foi uma coisa correta. Trate então com o seu filho ou com sua filha, mas não trate com seus netos. E não deixe os seus netos saber que você se opõe ao que o pai e a mãe decidiu. Crianças estão sendo desconstruídas, porque o pai pensa de um jeito, a mãe de um outro jeito. A criança fica totalmente sem norte. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. E a criança está cada vez mais amarrada à insensatez. Uma criança que tem um pai e uma mãe com uma posição diferente, essa criança vai ter um crescimento, um desenvolvimento manipulativo. E ela não vai fazer isso somente com os pais. Ela vai fazer isso com todas as relações que ela tiver. Uma criança que a insensatez está amarrada ao seu coração, dificilmente provará da conversão. Escute o que eu estou dizendo a vocês. Uma criança entregue às amarras da insensatez, dificilmente vai conseguir fazer uma techuvá, exceto se ela se afaste de todas as influências que vieram sobre ela, das dúvidas, dos conceitos, da depreciação que ela tem sobre os seus pais. Se o seu filho não te admirar, não reconhecer sua autoridade, não te respeitar, ele não vai te obedecer. Porque se você não admirar Hashem, não observar que a palavra dele é verdadeira e confiar nela, você não vai obedecer a ele. Não é difícil ter entendimento. À medida que você confia no seu filho, o Eterno confia em você, confia em mim. Ele nos dá ordens. Ele confia que nós podemos realizá-la. Ele chega para um homem escondido dentro de uma caverna, malhando trigo no lagar, e manda o malar dele dizer: vai na tua força, homem valente. O Eterno via dentro de Gideão algo que ele mesmo não conhecia. Ele duvidou, falou: como que você me dá uma saudação como essa? E ele realmente tinha muito medo de falhar, de fracassar, mas o Eterno foi com ele. E ele reconheceu, mesmo no meio de medo que ele tinha, de provas de confiança. Ele teve de fazer provas de confiança. Eu vou fazer provas de confiança. Eu quero colocar essa lã na eira, que apareça ela então seca e tudo ao seu redor molhado, que é como nós gostamos, não é? Nós gostamos disso. Nós gostamos de estar ao redor de toda a prosperidade. Mas aí ele pede algo diferenciado. Ele fala: olha, eu quero que tudo ao meu redor esteja seco, mas eu quero estar próspero. Eu quero ser a tua força, eu quero ser a tua água. Eu quero ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. E essa lã, essa ovelhinha, ela então se enche da água da vida, para poder então levar prosperidade a tudo que estava seco ao seu redor. Esse é o simbolismo do que Gideão pediu. Eu espero que você tenha entendimento de que a educação do seu filho está nas tuas mãos. Depende de você fazer com que seu filho reconheça que você confia nele e ele confiar em você. Lamentavelmente, queridos, a personalidade da criança está formada aos 5 anos de idade. Se o seu filho passou dessa idade, vai ser muito mais complexo você lidar, porque o conceito, por isso que hoje a educação obriga o pai a levar a criança com 4 anos para a escola, porque ainda falta 1 ano para ser trabalhada o seu caráter, sua personalidade. Lamentavelmente nós estamos vivendo isso nesse país, nessa nação. Um pai e uma mãe jamais deveria abrir mão da sua educação, principalmente na formação ética do seu filho. Então você tem que saber muito bem onde colocar o seu filho, em que escola você vai colocar o seu filho para essa última formação, a formação final, a formação mais fundamental, que será entre 4 e 5 anos de idade, onde a criança já tem uma comunicação perfeita e ela pode receber a instrução sem ter nenhuma dúvida daquela assimilação que ela está fazendo. O maior investimento seu na vida do seu filho começa quando ele nasce. Você tem de colocar a sua posição muito clara, fazer com que seu filho confie em você e confiar no seu filho. Se você fizer isso, você vai ter uma ação para colocá-lo longe da insensatez. A insensatez que amarra o coração, ela não para, queridos. Ela continua como se fosse realmente uma erva daninha que se enrola numa árvore verdadeira para sufocá-la. E você vai ter anos amargos na sua vida. Ou se não, lamentavelmente, nós vemos muitos casos onde os pais tiveram de enterrar filhos insolentes porque eles não acreditavam nos seus pais,
que não podiam usar drogas, que não podiam roubar, que não podiam beber, que não podiam ir para balada, não podiam roubar as suas famílias e roubar outras pessoas. E essas crianças, esses jovens, nós vimos lamentavelmente sendo removidos antes do tempo sobre a terra. Se você não controlar a vida do seu filho por meio da disciplina, não se preocupe que a vida vai controlá-lo. E quando a vida disciplinar o seu filho, ela vai disciplinar você junto. Você e o seu filho serão disciplinados juntos. Você vai sofrer a disciplina que você não deu. Então discipline o seu filho. E você vai ter paz. A disciplina, a vara da disciplina vai conduzir a insensatez para longe dessa criança. E é interessante, queridos, eu estava até conversando com a minha querida, né, que eu tenho como minha filhora também, né, que a gente tinha a gente fazia umas colherzinhas de pau, aquelas de cabinho fino, né, que era a varinha da disciplina. E aí cada um colocava o nome, né, algumas mães colocaram o nome de Dadá, tinha outras que colocaram o nome da sogra. Não façam isso, queridos, não façam isso, né? Pelo amor, já pensou? O nome da varinha vai se chamar Céu agora, hein? E aí o que acontecia? A criança realmente levou umas varadinhas no bumbum, né? E depois nunca mais, queridos, porque a mãe fazia o desenhinho do rostinho na colher, colocou até vestidinho, queridos. Teve gente que colocou vestidinho, porque teve um tempo que eu cuidei da educação de muitas mães com relação aos filhos. Inclusive fiz alguns trabalhos juntos com a Cris Poli, quem pôde acompanhar essa história na nossa vida, que era a Super Nani do SBT, não é? E acontece que aquela colher de pau, ela se tornou apenas um símbolo da disciplina. Não era necessário ser utilizada. Quando se falava com a criança, olha, eu vou pegar a Dadá, viu? Eu vou pegar... A criança já sabia, ela não queria aquilo para ela. É importante que você tenha entendimento de como o Eterno espera que você controle as ações do seu filho. Nunca use a tua mão para bater. Não faça isso. A sua mão é um instrumento do Eterno para carinhar, para prover. Se o seu filho ver a sua mão sendo usada para agredir, ele nunca mais vai confiar em você. Porque a mão do Eterno sobre nós, ela não vem para nos bater. Ela vem para nos socorrer. E Yeshua nunca estendeu a mão dele sobre a vida dos seus talmidim para agredir qualquer um que fosse, mas estendeu as mãos para tirar Kefa debaixo das águas. Estendeu as mãos para curar. Estendeu as mãos para levantar o abatido. Não use tuas mãos como arma. Não faça isso. Nossas mãos jamais, queridos, podem ser usadas por Rassatã. Do contrário, nossos filhos não vão confiar em nós. Que o Eterno fale fortemente ao seu coração. Céu, eu já disciplinei meus filhos com a mão, o que eu faço? Não é com chinelo, né? Entre outras coisas. Peça perdão, queridos, e reconquiste a confiança. É possível fazer isso. É possível. Já aconteceu isso comigo. Teve uma vez que eu estava repreendendo um filho meu na frente de outras pessoas, meu filho me xingou com uma palavra baixa. Eu nem vi, queridos. Quando eu vi, a mão já tinha ido na boca. Eu nem vi. Do jeito que a palavra veio para mim, a minha mão foi sozinha. Eu não passou por nenhum filtro, não é? Eu pedi perdão publicamente, e eu passei a minha vida, e o meu filho de vez em quando lembrava e jogava no meu rosto aquilo, e eu falava, eu te pedi perdão, e ele ficava envergonhado, porque ele sabia que ele tinha a minha confiança. Então é muito importante, se você errou, peça perdão, e não faça mais. Não faça mais, tá bom, queridos? Vamos lá, versículo 16. Aquele que explora um homem empobrecido para aumentar os seus ganhos, acabará dando para um homem rico somente trazendo privação. Isso aqui é tão complicado, queridos. Tem pessoas aí que vão trabalhar com esse texto de uma maneira dúbia, principalmente banqueira, né? Olha só, amados, vamos supor, eu vou pegar o dinheiro de alguém para investir esse dinheiro, esse capital. Então a pessoa passa por uma privação, um homem empobrecido passa por uma privação, mas um dia vai aumentar os seus ganhos, ou seja, um dia ele vai lá, hipoteticamente, não na caderneta de poupança, queridos, hoje, procure saber, queridos, que hoje não dá mais para investir desse jeito, né? E aí vai acabar esses recursos indo parar na mão de alguém que já tem muito dinheiro, não é? E vai trazer a privação
de uma pessoa. E quando esse recurso voltar para a mão da pessoa, muitas vezes a pessoa não sabe nem usar esse recurso, ela não sabe nem o que fazer com esse recurso. Queridos, nós acompanhamos muitas vezes pessoas que receberam aí o seu fundo de garantia, foram demitidas, elas acharam que aquele dinheiro não tinha fim, queridos. Nunca tinha visto tanto dinheiro na vida, não é? Teve a rescisão, pagaram lá os não sei quantos % da rescisão, porque não podia demitir depois de tantos anos de trabalho e tudo mais. E aí a pessoa olha aquele dinheiro e fala, nossa, pai, o que é isso, né? Eu estou bem na foto, não é? Mas, na verdade, aqueles recursos não duram na mão de uma pessoa que não sabe gerenciar. Então, é muito importante que jamais uma pessoa empobrecida seja explorada, jamais uma pessoa empobrecida venha a lidar com as situações para que os seus ganhos sejam removidos, indo para a mão de um homem de posses, trazendo privação sobre esta vida, e depois, quando esses recursos voltarem, muitas vezes, a pessoa não tem condição nem de gerenciar aquilo que foi colocado nas suas mãos, porque ela não tem educação econômica para lidar com isso, tá bom? Capítulo 22, versículo 17 de Mishlei: incline o seu ouvido e ouça as palavras do sábio, e aplique o seu coração ao meu conhecimento. É tão interessante que essa frase é tão messiânica, queridos, né? Uma vez que as leis da sabedoria, da Torá, ela não pode ser demonstrada, queridos. Elas devem ser estudadas, elas devem ser absorvidas. Então, ouvindo as palavras do sábio, é que nós vamos poder receber a mesma sabedoria que ele adquiriu. Uma vez empregadas com emuná, com confiança, elas podem ser estudadas e conhecidas se forem aplicadas ao coração. É tão interessante, queridos, essa questão. Eu tenho estudado muito sobre a confiança, não é? E, amados, pode perceber as relações que você confia, há relações que você confia, há relações que você tem um pé atrás, você não sabe, não sei, não é? E quando eu conheci o meu marido, eu não confiava. Eu tinha vindo de uma situação tão terrível e eu não sabia quem ele era, e eu tinha uma direção do Eterno, tinha uma palavra de profecia, na verdade, que o Eterno me deu sobre isso, mas eu não conseguia confiar. Eu tinha vindo de uma situação tão dramática que a confiança para mim não era algo simples, não é? E, queridos, quando nós não confiamos, não tem como, queridos, nenhuma relação seguir, amados do meu coração. E não é à toa que está escrito que sem emuná, sem confiança, é impossível agradar a Hashem. Então eu volto no termo da confiança, tão importante, queridos, e tão em falta nos nossos dias. As pessoas, elas estão sendo conduzidas com base na desconfiança. As coisas que têm ocorrido são coisas terríveis, com base na desconfiança. E tudo gira em torno da desconfiança. A pessoa, ela confia, dá a sua palavra, alguém dá uma palavra para ela, quando vai ver a pessoa, ela age de uma maneira contrária daquilo que ela tratou. Ela não é uma pessoa que faria com outro o que ela não gostaria que fizesse com ela. Então o mundo tem sido regido na base da desconfiança. Esse é o pior critério de pais com filhos, queridos. Mas é o pior critério entre nós e Hashem. Porque sem emuná, sem confiança, é impossível agradá-lo. É impossível agradá-lo, queridos. E é muito importante que nós tenhamos entendimento que, se nós inclinarmos nosso ouvido à palavra de pessoas que realmente amam Hashem, temem do seu nome e aprenderam a servi-lo, se nós aplicarmos nosso coração a este conhecimento, nós vamos ter o versículo 18: pois serão agradáveis se você as guardar dentro de você e que elas sejam estabelecidas também junto aos seus lábios. É muito importante
que aquilo que você guarda dentro de você, literalmente aqui a palavra seria no seu ventre, nós precisamos aprender a expressar essas palavras e elas fazerem parte das nossas vidas, com maturidade, percepção da verdade. Então, elas não vai ser um aprendizado mental, mecânico, algo que você, eu tenho de fazer isso. Queridos, eu estava falando esses dias, nós temos os serviços do Eterno. Eu me recuso a falar para o Eterno algo que eu não entendo. Eu não posso chegar e falar Matovu, Orá, Aleha, Yaakov, não é? Eu tenho de saber o que isso quer dizer. Eu não posso aprender o hebraico, as brahot, como se eu estivesse falando uma língua americana, né? Não posso, queridos. Eu preciso interiorizar o que eu estou dizendo. Eu preciso saber com a minha mente o que eu estou falando para Hashem. Pega o seu Sidur, os preceitos de bênção, vai lá os preceitos de bênção, leia o que quer dizer o que você está falando com a sua boca. Já que você decorou em hebraico, leia o que quer dizer em português, até que um dia a palavra em hebraico de português você vai saber. São a mesma coisa, você vai ter compreensão clara daquilo que a sua boca está pronunciando, queridos. Nós temos de ter essa claridade, essa estabilidade diante do Eterno. Esse agradável que virá para nossas vidas e que vai preservar as nossas vidas, queridos, diante do Eterno. Nós não vamos esquecer o procedimento. Queridos, quantas vezes eu estive diante de uma situação e eu não fiz, porque eu sabia que ia desagradar o Eterno. Estava com um problema com uma outra pessoa, e aí eu tenho um problema, queridos. Orem por mim. Queridos, o negócio é como... Você já viu a panela fervendo? Você já viu a panela fervendo? É a céu, queridos. O negócio começa a ferver e criar pressão, queridos. E quando eu menos espero, tá igualzinha lá a panela de pressão. Começa o negócio, tss, 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 não é verdade? E aí eu vou lá e arranco o pino, né? Então, amados, é muito importante nós conhecermos as nossas fraquezas. E quantas vezes eu estava para arrancar o pino, porque o tss, tss da panela de pressão você não gostar de uma coisa, você vai fechar o rosto, queridos. Ou vai fazer um rosto diferente, a pessoa vai olhar para você e falar, algo ruim aconteceu aqui, né? Então, é evidente, isso daí não tem como, porque aí eu tenho uma filha minha, queridos, eu tô falando sério, o rosto dela fica igualzinho uma ameixa, tão vermelha que ela fica, quase roxa, né? E ela não tem como evitar isso, ela fica triste. Se ela passar por alguma situação constrangedora, o rosto dela queima, né? Eu acho tão bonitinho, mas para ela é um terror, porque ela está exposta. Ela não tem como ocultar o que ela está sentindo, né? Mas eu queria que todos nós fôssemos assim. Se você fez algo que desagrada o outro fica roxo na sua frente. Não pode não falar nada, mas você vai saber, opa, pegou pressão. Para arrancar o pino é 1, 2, né? Não ia ser legal, queridos, que todos nós ficássemos coloridos na hora que alguma coisa não está bem para nós? Olha que coisa linda. Mas não é assim, queridos. Queridos, se você estiver perto do Carlos e o Carlos estiver passando por uma situação constrangedora, se você não for a esposa dele, você não vai saber o que está se passando, porque ele não transparece. Ele não transparece, queridos. Não é? E eu olho no olho do meu marido, eu já sei que tem alguma coisa errada. É só eu olhar no olho dele, eu sei que tem alguma coisa errada. Porque eu o conheço, queridos. Mas, amados do meu coração, quando começou a ferver a água, e a panela começou a pegar pressão, e começou... Tss, 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 é o momento de você orar e falar, Senhor, eu não vou abrir o pino dessa panela, porque eu te amo. Porque eu te amo. A situação exige de você uma má resposta. A situação exige de você uma defesa. A situação exige de você uma contradição. Mas, querido, se você amar o Eterno verdadeiramente, você vai saber conduzir as coisas em Shalom. E este retorno prometido aqui, você vai ter essas palavras estabelecidas juntas no seu lábio. Os seus lábios vão se fechar para falar qualquer coisa contrária àquilo que o Eterno tem para você.
Queridos, outra coisa, quando você expõe a sua ira, qualquer um, queridos, você não pensa que você vai ser reconhecido, admirado, vai ser... Não, queridos, o máximo que você vai precisar é ser desculpado. Além de tudo, depois de toda aquela porcaria que fizeram com você, você ainda vai ter que pedir perdão para as pessoas. Por quê? Você pode estar certo na sua defesa, mas se você fizer uma defesa do modo errado, você perdeu a razão. Você estava certo, você estava correto naquilo que você pretendia, mas o seu modo de falar te fez perder a batalha. Então é muito importante que há momentos, amados, que há coisas que as pessoas fazem pra gente, que eu vou te falar, você tem que arrastar um caminhão com cabelo, né? Mas você precisa olhar o que aquilo vai afetar a sua relação com o Eterno. O que uma resposta agressiva àquela situação vai complicar a sua vida espiritual. Queridos, não faça isso. Eu estou falando a vocês algo que é um exercício na minha vida. É um exercício na minha vida. Há coisas que eu vejo acontecer, que eu falo, meu Senhor, como é que pode uma coisa dessa? E pior ainda quando a gente se sente vítima, né, queridos? Começar a justificar. Ai, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, olha o que eu estou colhendo. Olha. Queridos, não façam isso com a sua vida. Olhe para o que o Eterno fez por você. Quem Ele entregou por amor da sua vida. Eu tenho certeza, queridos, que vocês não vão aguentar concorrência. A nossa dívida é muito maior, é muito mais elevada. Outra coisa interessante, queridos, no meu exercício desse tipo de sabedoria, meu coração admira Hashem, queridos. Eu não gostaria de ver Ele com a panela de pressão fervendo e fazendo para mim, queridos. Ele é uma pessoa que não merece passar por isso, não por minha causa. Não por minha causa. Não naquilo que estiver no meu poder de fazer. Eu espero que você tenha entendimento e possa guardar na sua vida o conhecimento que freie os seus lábios de cometer qualquer injustiça. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar, amados do meu coração. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós invocamos o Teu nome para o bem. Nós precisamos de Ti, Pai. Cada um de nós teve uma educação e muitas vezes nós não fomos educados dentro da Torá, nós não fomos educados dentro dos preceitos que concernem a Tua palavra. Nossos pais, muitos deles não Te conheciam e nós, Pai, pegamos o caminho andando e hoje nós precisamos do Senhor, nos orientando, nos dando da Tua direção, ainda que nós já estejamos crescidos nessa terra, mas somos pequenos para Ti. Pai, pelo amor da Tua misericórdia, não afaste de nós a Tua disciplina, não nos entregue, Pai, aos cruéis. Nos ajude a sermos pessoas da Tua confiança, porque o Senhor, Pai, é da nossa confiança. A Tua palavra faz diferença na minha vida, para todas as decisões que eu tenho de tomar, para todas as responsabilidades que o Senhor tem colocado sobre a minha vida. Eu preciso, Pai, de ter uma coluna forte para sustentar as vidas que o Senhor me deu, para ser uma escora, porque o Senhor, Pai, o Senhor tem sido o agricultor delas. O Senhor tem sido aquele que envia o Teu Filho para aparar o que é necessário. Nos ajude, Pai, a sermos apenas estacas, para que eles cresçam bem e deem frutos, e sejam os frutos de cada um deles, para a vida eterna. Pai, ensina os pais a cuidar dos seus filhinhos. Ensine, Pai, esses filhos a obedecerem aos seus pais. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não temos a quem ir e não queremos outro nas nossas vidas senão o Senhor. Pai, guarda essas vidas, instrui-os e eles serão instruídos. Edifica-os e eles serão edificados. Eu creio de todo o meu coração, meu Pai, que o nosso trabalho por essas vidas é para que o nome deles jamais seja apagado do Teu livro. Assim nós, meu Pai, quanto mais nós oramos por nós, porque, Pai, não sejamos nós que tenhamos anunciado a tantos e venhamos nós a ser reprovados diante de Ti. Dá-nos um coração como o Teu, Pai, para cada roxo desse ministério, cada líder da Tua casa. Nos ajude a sermos modelos diante daqueles que são Teus filhos. Nós somos apenas, Pai, escoras, nós somos apenas estacas, nós somos apenas aqueles que desejam não atrapalhar a Tua agricultura,
mas sermos aqueles que cooperam com o bem daqueles a quem o Senhor quer bem. Nos ajude, Pai, a sermos sensíveis, a sermos, Pai, diante de quanto mais nós vemos, Pai, a necessidade de trabalharmos, nós possamos, Pai, atender às necessidades das pessoas que nos buscam. Edifica os teus filhinhos, é o que nós te suplicamos. Edifica cada um de nós e que a tua palavra resida em nossos corações, para que tomemos as decisões corretas e sejamos bem-sucedidos em tudo que realizarmos. É o que eu te suplico, Bechem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai. Mensagem do céu.